para o nosso programa de hoje. O Vida e Atitude está começando junto com você. Acompanhe agora a nossa conversa que vamos ter aqui com o nosso convidado especial, o professor Marlon Ronald Fluke. Ele que veio nos falar sobre a reforma, porque neste ano estamos já comemorando os 500 anos da reforma. Então acompanhe com a gente o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, professor Marlon Ronald Fluke. Muito prazer, Clarice. É um prazer estar aqui nesse programa Vida e Atitude, também abordando esse tema tão importante para a história do cristianismo hoje. Certo, professor. Antes de a gente começar nossa conversa sobre a reforma, nós queremos conhecê-lo melhor. Conte para nós um pouco sobre quem é o professor Marlon. Bem, meu nome é Marlon Ronald Fluke, eu sou casado com Márcia e nós temos 3 filhos, Ana, Samuel e Davi, e também 2 netas, né, que são filhas de Ana, que mora há 6 anos na Alemanha. Ela foi missionária na Inglaterra por 1 ano, depois disso se casou com um brasileiro que reside na Alemanha, que trabalha como físico lá, e ela mora todo esse tempo lá. Então, nós somos casados, eu e Márcia, há 36 anos. Esse também é o meu tempo como pastor ordenado. Eu sou pastor luterano. Eu trabalhei em Maringá, em outras cidades também no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho de origem. E o que acompanhou muito minha vida foi também a dedicação aos estudos. Na época que eu estudei teologia, eram 6 anos em tempo integral. Logo quando me formei em teologia, eu recebi indicação para cursar doutorado em teologia fora do país, mas entre mentes abriu um curso de teologia a nível de mestrado no Brasil. Então eu sou da primeira turma de mestrado da Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ali eu escrevi meu trabalho de mestrado sobre a forma que Martinho Lutero entende a ação do Espírito Santo. Depois eles me contrataram como professor lá naquela escola que tem nota máxima no MECA até hoje, e eu por 8 anos lecionei então história da igreja, história da teologia e metodologia científica também. E nesse meio tempo eu fiz 2 pós-graduações fora do campo da teologia. Eu sou pós-graduado em sociologia urbana pela Unicinos e também em terapia familiar sistêmica pela ULBRA, que fica em Canoas, no Rio Grande do Sul. E depois desse tempo eu saí do Brasil para cursar o doutorado. Eu e a família, os 3 filhos, moramos 5 anos e 10 meses na Alemanha e eu estudei na Suíça. Eu cursei o doutorado na Universidade de Basileia, na Suíça, que fica na divisa entre Alemanha e Suíça. Eu trabalhei no doutorado sobre a imigração alemã e suíça para o Brasil e a organização das primeiras igrejas evangélicas no Brasil, de Santa Catarina até norte de Minas Gerais. Ao retornar de lá, pastoreei 5 anos na Grande Porto Alegre, até ser convidado para vir lecionar aqui em Curitiba. Eu estou desde 2004 em Curitiba, lecionei 13 anos na Faculdade Evangélica do Paraná, que entre mentes fechou o curso de teologia, e também na Faculdade Batista, até o mês de março desse ano, né? E desde lá eu estou lecionando somente na Faculdade Evangélica Betânia. Então, são várias áreas que eu transitei já: teologia, história, né? Filosofia, sociologia. São principalmente essas 4 áreas que têm me ocupado ultimamente e também me levado a escrever a respeito, né? Eu percebi no ano de 2009 que eu precisava começar a escrever, porque até então eu tinha 2 pequenos livros escritos e desde lá então eu consegui escrever livros adequados também para os alunos de hoje, né? Porque a forma de estudar mudou muito desde a época que eu era estudante para hoje. Certo, né? As coisas vão mudando. Sim, sim. E isso aí me levou a escrever livros curtos, porque eu percebi que hoje os alunos não leem mais do que 150 páginas. Todo professor que pede mais do que isso para ler, eles acabam lendo a orelha do livro, a introdução, e
tentando, às vezes, a partir daí, acabar os trabalhos que deveriam ser sobre a totalidade de uma obra, né? Então, também essa transformação pedagógica se passou comigo, que eu comecei a ver que hoje, na estrutura educacional do Brasil, o mais importante era cativar os alunos para eles aprenderem a gostar de ler. Porque quem aprende a gostar de ler, ele vai também superar qualquer dificuldade que tenha, seja qual área de estudo, então de trabalho profissional, essa pessoa desempenha. E parece que você já trouxe um dos seus livros aqui que eu estou super curiosa para ver, né? Qual que você trouxe hoje aqui para nós, professor? Esse livro é um presente para você. Olha só! História e Teologia da Reforma. Que maravilha! É um livro que eu elaborei para servir como introdução aos meus alunos de teologia, né? Exatamente sobre o tema que vamos abordar hoje também. Muito bom! Obrigada, professor. Olha, vai ser um ótimo estudo, com certeza, professor. Obrigado pelo presente. História e Teologia da Reforma. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho com você. Então, fique ligadinho com a gente, não saia daí, porque vai ser muito bacana o nosso bate-papo aqui. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu desde lá no início da Reforma até os dias de hoje, professor. Daqui a pouco? Tá certo. É isso aí. Já voltamos, tá? Para um tempo especial, nada mais justo que uma edição especial, com encadernação luxo, feita em couro ecológico, conta com uma borda dourada, um fitilho de marca-páginas, com o título da capa escrito em baixo relevo e um lindo acabamento em costura. Disponível em 2 tamanhos e cores, traz textos nunca antes lançados. Foi escrito por novos autores de diversos países que abordam assuntos contemporâneos em diferentes ângulos, que enriquecem a fé e abençoam a sua vida. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude e é muito bom saber que você está acompanhando conosco o nosso bate-papo. Nosso convidado hoje é o professor Marlon Fluck, ele que está aqui nos falando um pouco sobre a sua trajetória de vida. E o nosso assunto hoje é muito interessante porque vamos falar da Reforma Protestante. O que é de fato a Reforma Protestante? O anseio por reforma no cristianismo europeu, no século XVI, ele é decorrência de um longo processo que se iniciou já 200 anos antes. Havia 200 anos antes de Lutero viver, movimentos dentro do catolicismo romano da época pedindo por transformações, de tal forma que surgiram 2 formas bem distintas de entender a Igreja, já desde o século XIV. Havia uma tendência papista que partia da visão que o Papa é que devia determinar tudo dentro da Igreja, e daí surge nesses 2 séculos uma visão conciliarista, o pedido de que um concílio transforme a Igreja. Então, Lutero teve muita influência dessa visão conciliarista, que apresentava críticas e esperava que fosse convocado um concílio da Igreja para tentar resolver os problemas. Então, a gente tem que entender que nessa época a Igreja Católica era um poder internacional. A sede estava em Roma, e todas as igrejas em todos os países tinham de coletar dinheiro para enviar para Roma. E um dos países mais lesados era a própria Alemanha. A Alemanha tinha que sempre de novo enviar dinheiro para Roma, para o Vaticano, e isso era um movimento crescente, né? De tal forma que às vezes acontecia que morria, por exemplo, um príncipe eleitor, todo o Sacro Império Romano Germânico, ele tinha 7 príncipes que coordenavam o todo do império nas assembleias imperiais,
e um príncipe morreu e outro comprou o lugar dele. Eram comprados os títulos de príncipes e também os bispados na época. E para conseguir dinheiro para pagar por esse bispado vago que ficou, ele pediu o direito de recolher indulgências. E aí que surge, né, essas cartas. Eram cartas mais ou menos desse tamanho, onde para a pessoa que doasse certa quantidade de dinheiro, era concedido o direito de que ele tivesse menos anos no purgatório, né? E as pessoas doavam. E as pessoas doavam, as pessoas iam atrás disso, porque havia muito a experiência da morte. Não é que nem hoje, que a morte anda distante de nós. Haviam inúmeras pessoas morrendo, as pessoas morriam em média com 33 anos de idade na época, né? Muito diferente do que hoje. E além disso também havia proliferação de pestes, né? Houve determinadas regiões da Europa que mais de 1/3 da população morreu por causa de uma peste. Então o medo da morte, o medo do que vem depois da morte, né, levava as pessoas a comprarem também a salvação usando o dinheiro que possuíam. Então esse elemento é que vai levar Lutero a escrever 95 teses, que há 500 anos atrás ele prendeu na porta da igreja onde ele costumava frequentar, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E nessas 95 teses, então, Lutero questiona isso, né? Ele chega lá a dizer, olha, se o Papa tem tanto poder de salvar alguém do inferno, por que ele não esvazia o purgatório, né, de graça, sem fazer cobrança nenhuma? Lutero entendia que aqueles vendedores de indulgências estavam agindo só por conta própria. Daí ele escreve uma carta diretamente a Roma questionando isso, né? E essa carta vai gerar daí, primeiramente, o intento de que ele volte atrás, né? Ele recebe uma carta chamando ele a mudar de opinião, né? E também o que acontece é que o príncipe eleitor, que era o dono do território onde Lutero vivia, ele era um homem muito importante, muito influente em todo o império na época, porque ele tinha sido, em 1519, candidato a ser eleito imperador nessa região. Mas ele abriu mão para que Carlos V pudesse ser eleito, que é o novo imperador a partir daí. Então esse príncipe chamado Frederico o Sábio, ele vai também tomar a posição de defender Lutero e o direito dele de levantar seus questionamentos. Então ele reivindica diante do próprio imperador o direito de Lutero comparecer numa assembleia imperial para se justificar as suas opiniões também. E nesse meio tempo as ideias vão se clareando. Primeiro é um questionamento à exploração econômica da salvação, que aparece naquelas 95 teses. No ano seguinte, na reunião da sua ordem eclesiástica, que Lutero era um padre na época, né? Sim. Então a ordem dos agostinianos, eles promovem uma discussão interna e Lutero defende, né, nessa discussão interna as teses da cidade de Heidelberg, que foi o lugar da realização desse encontro, e lá ele defende que há somente 2 tipos de teólogos, os teólogos da glória e os teólogos da cruz. E ele se posiciona como teólogo da cruz. Seguindo o apóstolo Paulo, ele diz que a mensagem da cruz é que salva, né? Não é alguém se autogloriar ou se colocar acima dos demais. Então vai se desenvolvendo a teologia da reforma, defendendo que salvação não se compra, que é a cruz de Cristo que é essa obra, né, salvífica por nós. E daí no ano seguinte, em 1521, Lutero é chamado para a Assembleia Imperial, onde ele vai ser chamado a negar seus escritos. E daí ele faz aquela grande afirmação dizendo, olha, eu não posso negar o que eu escrevi, porque a minha consciência está presa ao Evangelho. Se alguém me mostrar pela Bíblia que eu estou errado, eu estou disposto a me arrepender e negar o que eu escrevi. Mas enquanto não fizerem isto,
eu não vou negar nada. E assim se estabelece o princípio central da reforma, que, ao meu ver, é a centralidade da Escritura. O que tem autoridade não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o papa, mas é a palavra de Deus expressa na Escritura. Então, vai se moldando a teologia da reforma gradativamente. E, ao meu ver, esses são os 3 pontos iniciais, né? Que a salvação é um presente gratuito de Deus, né? Que a teologia que nós seguimos é uma teologia baseada na obra de Jesus na cruz. Quando Jesus morre por nós, Ele é que abre as portas para a salvação, e que o que é determinante é o que a Bíblia nos ensina, não é qualquer invenção nossa, né? E me parece que aqui está um dos aspectos centrais também para que a igreja não perca o rumo, né? Diante de tantas ofertas que existem, né? De onde vem a nossa autoridade espiritual. Certo. E no próximo bloco, eu quero que, por favor, o professor nos fale sobre os impactos que a reforma trouxe desde lá para cá, certo? Ok. Você que está ligadinho conosco, não sai daí, porque nós já voltamos com esse bate-papo aqui muito interessante, uma verdadeira aula que nós estamos tendo hoje aqui com o professor Marlon sobre a reforma protestante. Até daqui a pouquinho. Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando nossa programação de hoje, porque o nosso bate-papo hoje no programa Vida e Atitude é com o professor Marlon Fluck. Ele que veio nos trazer aqui um bate-papo legal, uma conversa legal sobre a reforma protestante, isso mesmo. Professor, no primeiro bloco nós falamos aqui, entendemos um pouco sobre o que é a reforma. Agora eu te pergunto, quais os impactos que a reforma trouxe? Vamos começar falando pela mulher. A mulher teve um impacto grande aí na reforma ou como que foi isso? Sim. Como eu estava falando, né, há essa redescoberta da centralidade da Escritura. E uma decorrência que adveio disso é também pesquisar na Escritura, como a Escritura fala sobre a sexualidade humana. Porque dentro das tradições sempre se viu aquela queda lá de Adão e Eva em pecado como sendo a prática do sexo, né? Então eles se sentiram envergonhados depois só porque descobriram o sexo. E os reformadores, analisando a Bíblia, viram que não era isso, que na Bíblia, ao abordar a sexualidade humana, o sexo é algo santificado por Deus, algo que Deus criou, não foi algo que o diabo inventou, né? E nesse processo, então, há o resgate também da santidade do casamento. Que Lutero era um padre, né? E ele havia deixado de mão a ideia de se casar, né? Só que ele começa a descobrir que na Bíblia a forma de falar de sexualidade e casamento é outra do que as tradições eclesiásticas da época aventavam. Então, o resultado disso é que já em 1521 os primeiros protestantes começam a se casar. Olha só. Pouquinho tempo depois. Lutero não, ele achava primeiramente que ele nunca ia se casar. Mas em 1523... também mulheres que tinham feito voto de castidade abandonaram os conventos e iam se refugiar em Wittenberg. Aí veio uma leva de 9 ex-freiras e entre essas estava uma mulher que tentaram casar com 2 outros homens, né, e não deu certo, e ela acabou se tornando a esposa de Lutero, Catarina von Bora, né? Agora imagina a força e a luta que essa mulher teve que ter.
o seu marido, Martinho Lutero, era já 20 anos padre. Ele só usava aquela batina de padre, né? Ele, aliás, tinha ganho uma segunda de presente, então a roupa dele eram 2 batinas daquelas, né? Incrível! E ela teve que botar ordem na casa também onde ele morava, no convento agostiniano, que ainda está lá em Wittenberg. Então imagina a trabalheira que essa mulher teve. Catarina, uma ex-freira, é quem ajuda Lutero a perceber como outras dimensões da vida são importantes. Imagina o desafio, né, que foi para eles naquela época. E ela se torna alguém que assume um posto de liderança também. Como presente de casamento, eles vão ganhar o prédio do antigo convento da Ordem Agostiniana, e aquele prédio era um prédio enorme, uma das maiores construções até hoje da cidade de Wittenberg. Eu tive lá 2 vezes pesquisando internamente. E o que ela faz? Ela acaba transformando aquele prédio do antigo convento num lugar também de hospitalidade, porque órfãos que perderam os pais na peste, pessoas que perderam familiares e não tinham com quem viver, vão ser acolhidos lá. Esse foi mais um impacto muito importante, inclusive Sim. também assim na família, na educação. O que aconteceu? E esse elemento para mim foi um elemento importante. Eu fui há 2 anos atrás numa exposição no Museu Histórico Central da Alemanha em Berlim sobre os 500 anos da Reforma, e quando eu cheguei lá, na verdade, um dos enfoques era 500 anos de casas pastorais. Isso a gente não vincula, né? Que é a partir dali que a família pastoral começa a ser um modelo de vida para a igreja também. Antes, os líderes de igreja eram todos padres, então não havia voz feminina na igreja, né? E à medida que os protestantes vão se casando, a família pastoral vai se tornando modelo. Eu pesquisei muito os 2 principais pintores que aderiram à Reforma. Um deles é Lucas Cranach. Uma das coisas que ele faz é que, depois do casamento de Lutero, em 1525, onde ele foi testemunha no casamento, uma das pinturas que ele mais fez foi a pintura de Lutero com a mulher dele, Lutero e Catarina. Eram quadros assim abertos, de um lado Lutero, do outro Catarina. Há molduras desse tipo. E isso se espalhou por toda a Europa, o modelo da família, né? Modelo da família como centro missionário, modelo da família como local a partir de onde se anuncia a palavra de Deus, onde se vive a palavra de Deus. E o casal teve 6 filhos, então eles tiveram também na vida dos filhos, né, esse impacto. Certo. E isso vai repercutir também nos escritos de Lutero para os vereadores das cidades, onde ele exige que eles abram escolas, né? Então, o que vai marcar a Alemanha a partir daqui como terra da reforma? É que as prefeituras são responsabilizadas de abrir escolas não para meninos somente, como era a prática até então, né? Porque até então as mulheres só podiam estudar se fossem ao convento. A partir daqui, Lutero insiste, não, as escolas primárias devem ser voltadas para as meninas, e todo o estudo em si, né? Um grande momento já na educação também, então Sim. já veio reformando tudo, trazendo reforma em todas as áreas realmente. Não somente na igreja, como muitas pessoas pensam, né? Quando se fala em reforma protestante. E pastor Marlon, bom, que pena que o nosso tempo já está quase acabando, mas antes que nós terminemos aqui o nosso programa, eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou aqui de Deus, você falou que é teólogo, professor, pastor. Como que você, com todos esses assuntos, com certeza toca o coração das pessoas, mas como que você apresenta Deus na vida das pessoas e com as pessoas que você trabalha, quando você traz esses assuntos? Como que você traz Deus para essas pessoas que ainda não o conhecem? Bem, eu estava lembrando há pouco do meu bisavô, que é o primeiro familiar meu que migrou para o Brasil. Fazem 127 anos, meu bisavô veio ao Brasil e ele tinha 10 filhos e filhas, né? E eu me impressionei quando minha tia-avó, ela me contou que na família era um princípio já naquela época, 127 anos atrás,
E cada filho e cada filha tinha que ter uma profissão e dominar um instrumento musical também, né? Então essa é uma marca da minha família como família protestante também, eu trago na memória. E isso marcou minha vida. Meus pais fizeram de tudo para que eu e meu irmão, que hoje é doente, dependente de mim, tivéssemos o melhor tipo de estudo possível. Eu estava entre os melhores alunos da minha escola, da minha classe, né? Eu tenho certeza que era o melhor aluno de matemática e física na minha turma. Então eu sonhava em ser alguém da área de ciências exatas. E Deus acabou me chamando, depois de aceitar a Jesus com 15 anos de idade, acabou me chamando um ano depois para um ministério pastoral. Então, eu nunca entendi que ser crente era se emburrecer. Pelo contrário, sempre para mim, a vida de fé foi um estímulo a estudar. E nessa busca pelo estudo, né, eu já falei antes de algumas áreas pelas quais eu transitei, nessa busca por estudo eu sempre vi Deus como a base da sabedoria. Se alguém procura a sabedoria, tem onde encontrar em Deus. E tudo na ciência também aponta para isso, né, que nossa vida não é construída em cima do acaso, mas é construída em cima dos planos que Deus tem para nós e da forma maravilhosa como Ele quer conduzir a vida de qualquer pessoa que permite que Ele seja o orientador e o guia da sua vida. Que bonita a sua história, a sua trajetória, professor e pastor Marlon. Eu gostaria de presenteá-lo também. Você me presenteou aqui no começo do programa, agora eu vou te dar um presente no nome do programa todo, né, da equipe Ministério Pão Diário. Esse é o devocional do Spurgeon, Charles Spurgeon. Com certeza o pastor já conhece, né? E eu imagino que o pastor vai apreciar, porque já conhece sobre Spurgeon, como estávamos comentando agora há pouco aqui. E este é um dos devocionais mais queridos na história da igreja. Estas meditações aqui, elas foram escritas por ele, né, por Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, né? E na Inglaterra, no século XIX, lá onde ele começou a ficar conhecido. Ele aborda temas como expiação, eleição, santificação, intimidade com Cristo e outros, vida de oração. Então, que este presente também possa aí ser uma bênção na sua vida, aí na sua linda caminhada que o pastor e professor tem feito. Muito Deus obrigado, abençoe. Clarice. E parabéns por tudo que o pastor tem realizado. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí, nosso programa vai ficando por aqui. Um abraço para você, Deus abençoe a sua vida. Minha esposa me mostrou na internet fotos de um evento em uma pequena cidade que achei marcante. Durante uma noite de lua cheia, milhares de pessoas da cidade se reuniram nas margens do rio para soltar pequenos balões de ar quente, chamados de lanternas tailandesas. Eles a soltaram na escuridão e observaram enquanto as luzes subiam, o que transformou o céu noturno numa obra de arte. Aquelas fotos representaram algo muito importante para mim. Como podemos iluminar a escuridão em nossa própria cidade pela implantação de igrejas e o alcance de milhares de pessoas com o Evangelho de Cristo, à luz do mundo? O profeta Daniel escreveu sobre um tempo quando aqueles que trouxerem outros ao Senhor brilharão como estrelas para sempre. Todos nós podemos nos unir nessa grande ocasião. Quando brilhamos a luz de Cristo em lugares escuros onde trabalhamos e vivemos, Ele está iluminando o céu escuro com estrelas que jamais se apagarão. Quando a luz do mundo iluminar a terra, a sua beleza atrairá as pessoas de todas as nações.